E vamos lá, tá começando mais um A Casa é Sua e dessa vez, minha gente, internacional, viu? Eu quero chamar a atenção de você, pai, aluno, jovem, pessoas, né, que já pensaram em estudar fora do país e viver uma experiência que pode mudar o seu futuro. Eu estou falando do tão sonhado intercâmbio, que pode ser, né, o primeiro passo para abrir as portas no mundo todo para você. E hoje nós vamos explicar tudo o que você precisa saber para embarcar nessa oportunidade única. Aqui comigo já está ela, Josiane Marçal, proprietária do CCAA aqui de Três Lagoas. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Josi. Muito obrigada, Mari. É um prazer aqui estar, falando de um assunto que realmente é um sonho, para muitas pessoas. Então, só queria mesmo agradecer a você, a toda a equipe, ao Grupo RCN. Imagina, nós que ficamos muito felizes de poder passar esse conteúdo para o pessoal que está em casa, as pessoas que têm esse sonho. Por mim, minha mala já estava aqui, ó. Já estou com a mala prontinha, com a roupa de ir. Com a roupa de ir. Vamos lá então, Josi. Eu queria fazer a primeira pergunta para você, que na verdade, qual que é o primeiro passo para quem quer embarcar nessa experiência única, né? Então, primeiramente, a pessoa precisa ter, assim, um objetivo, qual realmente ali que é aquele sonho, Porque quando a gente fala de intercâmbio, a gente está ali lidando com sonhos, Então, qual que é o país que chama a maior atenção? Ali no CCAA nós já temos, alguns países que são pré-direcionados para os alunos, mas para quem está querendo ter essa oportunidade, às vezes verificar para onde eu quero ir, Isso é muito importante. E ali começar a organizar, verificar as escolas, verificar uma agência também, de bastante responsabilidade, que isso é muito importante. Uma agência realmente que seja especialista, que tenha esse know-how, em intercâmbio, porque às vezes a gente pega uma agência de viagem, mas é um pouco diferente de algumas agências que realmente são especialistas em intercâmbio, Nós trabalhamos com a STB de Goiânia, então a STB é uma agência especializada em intercâmbio, então ela dá todo esse suporte para nós, verificando a escola, quando a gente escolhe o país, então assim a gente fica bem assistida nesse sentido. Olha isso, gente. E como que a escola orienta os alunos, na escolha do destino ideal? Então, hoje, a gente faz, assim, uma prévia, nós temos alguns países que são mais, assim, aquele eu quero ir, Sim. Então, nós fazemos uma prévia. Esse ano nós temos essas opções, o que as pessoas estão querendo ir mais. Mas, assim, nos últimos tempos, Londres está sendo, assim, o queridinho, mais desejado, Acredito que seja por conta que é pertinho ali de Paris, então também a gente já consegue realizar, às vezes, dois sonhos, Fazer um intercâmbio e dar uma passadinha ali em Paris, que é muito pertinho, tem o trem, tem acessibilidade bem fácil do transporte. Que bacana. E qual que é o maior benefício, na sua opinião, que o intercâmbio traz para os alunos? Olha, essa diferença cultural é muito importante, acredito, para que o aluno possa realmente ter essa bagagem, ter esse conhecimento de estar vivenciando a cultura em outro país. Então, isso, assim, é um dos maiores benefícios que acredito que tenha, porque ele vai ficar ali, nosso intercâmbio são de 3 semanas, então ele vai ficar 3 semanas vivenciando, porque fica na casa das famílias, então, vivencia aquela rotina da família ali do país, vai para a escola, pega o transporte público, se desenvolve, realmente ele sai, entre aspas, da bolha, de estar ali com uma rotina que ele tem na cidade dele e vai para uma outra realidade, uma outra cultura. E isso faz com que os alunos se desenvolvam, aquele aluno às vezes que é mais tímido, aquele aluno que às vezes tem aquela dificuldade da comunicação, então ele tem que se virar, não tem outro jeito, que é ele e ele ali, Ou seja, um desenvolvimento pessoal, profissional também, porque isso agrega, o profissionalismo lá na frente. Certeza. Então, a pessoa já vai saindo da bolha, como você mesmo diz, e desenvolvendo nessas duas áreas. E olha, na verdade, quais são os principais desafios que os alunos enfrentam, logo no começo?
É porque tudo é novo, né? Quando ele chega lá, tudo é novo, né? Então, às vezes, ele está acostumado numa rotina no Brasil e em outro país vai ser diferente. Ele vai estar com uma família diferente da dele, ele vai ter desafios, ele vai conviver com outras pessoas e, além de tudo, ser uma cultura diferente. Como assim, vou dar alguns exemplos, né? Nós aqui no Brasil somos pessoas que gostamos muito de abraçar, de, né, falar um oi diferente. Então, quando você está fora, eles já são assim, simplesmente um hello, um hi, já tá ok. Também a situação da pontualidade, né, principalmente quando nós estamos em Londres, né, tem assim aquela situação assim, precisa ter um horário britânico, né? Sim. Então assim, a pontualidade é uma situação muito de respeito e no Brasil às vezes a gente dá uma atrasadinha, é tolerável, então lá não tem isso. Então a gente tem que chegar sempre com muita antecedência para que realmente, né, consiga respeitar essas regras que são deles, né? A parte também da alimentação, porque no Brasil a gente tem, assim, um almoço, uma refeição muito importante, a comida quente, uma coisa demorada. Lá já não, lá é uma coisa, é um lanche, é uma coisa rápida, porque a gente já tem que fazer as outras atividades. Então, essa diferença cultural, então no começo eles ficam meio assim, né? E também a saudade da família, né? Porque tá tudo diferente, não tem ali os pais junto com eles. Então, são esses pontos que são observados. Olha, gente, não imaginava. A gente pensa, né, uma cultura diferente, mas ela detalhando cada um, você já se imagina, né? A gente já fica pensando, meu Deus do céu, né? Já se coloca lá no lugar. Mas olha, qual que é a principal dica que você daria, então, para a pessoa, né, que vai fazer o intercâmbio pela primeira vez? Acredito que precisa ir com a mente aberta para realmente vivenciar aquela experiência, porque é uma experiência única. Sim. Geralmente nós levamos alunos a partir de 14, 15 anos, então essa idade, né, eles estão assim realmente se descobrindo, são muitas coisas interessantes que eles podem vivenciar naquele intercâmbio. Então vai com a mente aberta, aproveita tudo que você pode aproveitar, faz todos os passeios, vivencia mesmo, aproveita, né, que quando eles ficam nas casas de família, então tem a família que faz a refeição ali do jantar junto com eles, então conversar, né, trabalhar bastante a língua estrangeira, aproveitar realmente cada segundo, né? Olha, dica boa, viu? Você tem uma história, assim, que marcou com algum aluno, que você já levou, que é legal a gente passar para o pessoal de casa? Então, eu tinha um aluno que ele era bastante tímido, né? Então, quando ele foi fazer o fechamento do contrato, assim, a mãe dele ficou bastante preocupada, porque ela dizia, nossa, como que ele vai ficar num local diferente, que não vai ser um local da casa dele, ele é tímido, ele não pergunta, né, nessa situação. Eu falei, não, fica tranquila, que lá é diferente, eles estão acostumados, né, essas famílias, elas recebem, elas vivem renda monetária, né, de receber pessoas, então eles são acostumados, recebem pessoas do mundo todo. E aí ele foi, e chegando lá, ele começou assim, aos poucos, né, e se desenvolvendo. E quando ele retornou, a mãe dele não acreditava. Falava, não é possível? Veio outro filho. Então, realmente, assim, ele se sentiu livre. E também, né, com a confiança do idioma, né, ele também conseguiu ter um desenvolvimento e ter essa autonomia. E ele viu que ele poderia dar conta, né, de onde ele estava. Então, isso, assim, marcou bastante, porque ela ficou muito feliz. Ela não imaginava, né, que ia ter essa diferença e, com certeza, essa diferença fez para que ele pudesse desenvolver dali para frente, né, em outras coisas. Muito mais, né? Você faz o acompanhamento do início ao fim com os alunos ou você tem uma equipe para isso? Então, eu vou acompanhando, a gente faz as reuniões, né? Mas como né, eu disse no início, nós precisamos assim de uma agência, né, especializada. Então eu vou tirando as dúvidas, eu vou organizando ali, mas na realidade essa agência, ela que verifica assim toda a parte mais burocrática, né? Sim, pra gente. Sim. Hoje nós estamos já em 2025, né? Qual que é a importância de um intercâmbio para o futuro, para os próximos anos, aí das pessoas, dos alunos, né, que vão que vão realizar esse sonho? Acredito que o certificado internacional, né? Porque hoje eles são adolescentes. A gente tem alguns adultos que vão, né? Mas a maioria é adolescente.
Então, acredito que para o mercado de trabalho, com todo esse desenvolvimento que nós estamos tendo, né, nos dias atuais, então, quando ele se apresentar numa empresa que ele vai ter, que ele tem um certificado internacional, eu acredito que isso, assim, não tem, a gente não consegue medir o benefício que isso possa ter, né, no futuro. Sim. Olha só, o que você acha que depois que ele... Aqui o CCA tem um aluno, igual a mãe que você falou, né? Tem um filho e volta outro. O que você acha que eles trazem mais para vocês, né? Que eles contam mais, que eles gostam mais do intercâmbio quando eles retornam? Eles, primeiro, assim, né, as amizades que eles fazem no mundo todo, né? Porque quando nós vamos fazer intercâmbio, nós temos pessoas de todos os países, de diversos países. Então, eles fazem, né, os amigos pelo mundo. E eles criam uma conexão muito, assim, legal, né? Porque fica 30 dias ali tendo aula todos os dias junto com eles. E também essa liberdade que traz, né? E essa confiança também, que realmente quando ele vai para fora, ele tem mais a confiança que ele domina o idioma. Então, acredito que isso é uma coisa muito importante que ele traz, né? Certo. Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta minha, tá? Que nem tá aqui no meu roteirinho. Mas, por exemplo, precisa de um tempo de curso no CCAA para o aluno ir fazer esse intercâmbio ou não? Como que é? Olha, nós temos, assim, o ideal, né, é que o aluno já esteja no nível intermediário para frente, que é nessa idade aí de 14, 15 anos. Por qual motivo? Quando você vai para um local que ainda você não tem conhecimento do idioma, ou que você está ali, fez 6 meses de um curso de inglês, é que você vai ter uma quantidade de vocabulário menor e, consequentemente, você vai ter menos desenvolvimento da língua, porque não é que você, entre aspas, não está ali pronto, não é fluente no idioma, é que você tem uma quantidade de vocabulário diminuída e com isso você não consegue ter um desenvolvimento no idioma que é nativo onde você está. Então, acredito que o ideal para que você aproveite bastante, né, realmente você tenha assim mais fluência, consiga se desenvolver ainda mais o idioma que você tem do intermediário. Perfeito. E para a gente finalizar então, né, o que o aluno precisa pagar durante esse intercâmbio? Ele vem pagando antes, ele já paga toda a estadia, né, passagem, o que está incluso? Então, o nosso próximo intercâmbio é para 2026, né? Nós fazemos no período de férias, que é o período de julho, e também por conta que lá é verão. E o aluno, ele começa a fazer um pagamento, a gente tem um parcelamento em até 15 parcelas, olha que né? bom. E aí, como tem alguns alunos que já iniciaram o pagamento e tem alguns alunos que também podem, em dezembro eu tenho o 13º, eu tenho um dinheiro que eu vou receber, então eu vou dar uma entrada alta e vou parcelar o restante em menos. Então aí vai depender, né, do poder aquisitivo ali que a pessoa quer ter quer fazer o pagamento, e aí pode estar dividindo, porque como Londres não precisa de visto, né, não precisa de outras burocracias diferente dos países dos Estados Unidos, das cidades dos Estados Unidos, nós temos, assim, 2 meses antes decidiu, dá para ir ainda, né? Olha que bacana. Que aí tem que estar pago até a viagem, a data da viagem. Tá certo, Josi. Eu queria ficar aqui mais um tempão falando com você. Quem sabe minha mala não vai, né, para Londres também. Mas olha só, eu quero agradecer a sua participação, sua disponibilidade de vir até aqui, falar com os pais, igual eu disse no início mesmo, né, os alunos, pais, pessoas que têm esse sonho para ser realizado, ainda dá tempo, e o CCAA é o local certo. Gente, a Josi já fez vários inclusive, né, ela, toda a equipe, muitos alunos já realizaram os seus sonhos com a CCAA, então já corre com essa oportunidade que ainda dá tempo. A gente fala, já estamos em agosto, já se foi metade do ano, mas ainda dá tempo, né? Sim, Josi? com certeza, ainda dá tempo, né? Então, se alguém tiver interesse, pode estar nos procurando, né? Nós estamos ali localizados na Rua Zuleide Pérez Tabox, 951. Eu vou deixar também aqui o telefone, né, para contato, WhatsApp, e a gente pode dar mais informações, que é o 3522-6308. Tá certo, então.